Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Verne Franck. Uma diferença surpreendente. Há mais de 30 anos, minha esposa e eu nos mudamos para uma propriedade rural de pouco mais de 30 hectares, distante do burburinho de Indianápolis. Quase imediatamente notamos a necessidade de aumentar a pequena casa, a qual possuía apenas uma pequenina janela que dava para o oeste. Ao construirmos mais um cômodo nesse mesmo lado da casa, tivemos a oportunidade de abrir ali uma grande janela de 2 metros por 7 metros, que nos presenteava com uma vista maravilhosa. Palavra alguma poderia descrever a mudança radical que tal janela fez à nossa nova morada. Lembro-me ainda de muitos que entravam em nossa casa e ficavam ali de pé, extasiados com a vista. Oh, essa janela revela um novo mundo! Sem dúvida, era fascinante contemplar o lindo vale logo abaixo, a campina em declive, a variedade de árvores e algumas vezes espreitar um veadinho ou outros animais silvestres se divertindo em sua liberdade natural. O casal de idosos que nos vendeu esse lugar viveu ali cerca de 50 anos. Deixar a casa que haviam construído com suas próprias mãos foi de cortar o coração. Choramos junto com eles quando se mudaram desse vale deslumbrante, no qual viveram a maior parte de suas vidas. O que ainda me pergunto, entretanto, é como alguém pode viver por tanto tempo com uma visão tão limitada da imensa beleza ao seu redor. Havia apenas uma pequena janela acima da pia da cozinha. É claro que havia outras janelas dando para os outros lados da casa, mas somente uma pequenina dando para o lado oeste, revelando aquele vale deslumbrante. Como é possível passar uma vida inteira com uma janela tão pequena, enquanto todas as maravilhas da gloriosa criação de Deus estão ali à disposição para serem apreciadas? Ao refletir a esse respeito, percebo que há milhões de filhos de Deus cujas visões estão também confinadas a uma pequena janela. Não falo agora de uma janela física, mas de uma satisfação com uma visão espiritual limitada. Podemos perceber que essas histórias estão colocadas em sequência para descortinar os aspectos crescentes da graça, misericórdia e paz de Deus. Ao mesmo tempo, reconhecemos como Deus trabalha continuamente em nossas vidas para nos trazer de sermos meramente objetos de sua graça, para tornar-nos doadores de sua graça, objetos de sua misericórdia, para tornar-nos misericordiosos, objetos de sua paz, para tornar-nos pacificadores. Ainda que experimentando de forma constante a graça, misericórdia e paz de Deus, o que Deus planejou e se propôs alcançar por meio de nós deve tornar-se prioritário. Cremos que essa é a profunda preocupação do apóstolo Paulo em sua oração para com os santos em Éfeso. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Um pouco antes, no mesmo capítulo, Paulo os lembra da herança. Agora, porém, os incita a ir além daquela pequena janela da herança e reconhecer uma janela maior, o que Deus irá propiciar, sua herança nos santos. Tentaremos mostrar então como Deus, desde o começo, nos convida a assentarmos com Ele e vermos o descortinar de seu próprio propósito e como nos relacionamos com esse plano principal. Torna-se evidente também que nosso Pai tem planejado para seu Filho, Jesus Cristo, tornar-se o divino eixo de todas as coisas. Ao entendermos a importância dessa divina peça central e o que ela realmente significa, como membros do corpo de Cristo somos também incluídos, a glória final que Deus recebe será também uma glória compartilhada. Nosso Pai se satisfaz plenamente somente quando estamos verdadeiramente satisfeitos. Tal é a essência do glorificar a Deus e ter nele prazer para sempre. Tendo entendido isso, saímos da pré-ocupação centrada em nós mesmos
e naquilo que temos para tornar-nos ocupados com a glória que Deus irá obter em nossas vidas. Este livro é, portanto, um chamado para que nos transportemos, cada um de nós, de nossas janelas estreitas para uma releitura de todas as coisas, a fim de nos deleitarmos nas maravilhas da janela mais ampla de Deus.